Com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Com Brasil. Esse programa que é gravado aqui pela TV Grandourados, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Meu abraço a toda a direção da TV Grandourados, aqui na pessoa do Rubens e da Roseli. E chegamos até você com a transmissão deste programa na sua TV Com Brasil. E é sempre bom levar as notícias aqui do Mato Grosso do Sul e também deixar aquele convite para você conhecer aqui o nosso querido estado do Mato Grosso do Sul. Hoje eu quero começar falando da nossa capital, Campo Grande. Essa capital linda, essa cidade linda, maravilhosa. Você precisa de conhecer, e conhecendo a cidade, a capital, Campo Grande, você vai conhecer também o Aquário do Pantanal, uma região, um local bonito, uma demonstração do Pantanal brasileiro, principalmente sul-mato-grossense. Você vai gostar de conhecer ali o Aquário do Pantanal, tá bom? Na cidade de Campo Grande. E hoje também quero deixar um abraço aqui aos nossos telespectadores lá do estado do Maranhão, sempre ligados aqui conosco no programa Mato Grosso do Sul em Foco. Nosso abraço a todos vocês que nos acompanham aí do estado do Maranhão. Quero deixar também o abraço para os nossos telespectadores lá do Nordeste brasileiro. Quantas pessoas que nos assistem, mandam recados, nossa gratidão, a sua companhia aí em todo o Nordeste brasileiro. E sem esquecer da nossa Minas Gerais, grande abraço ao nosso povo mineiro, povo querido, povo amado, tá certo? E venha conhecer aqui o estado do Mato Grosso do Sul, não perca esta oportunidade. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante, o Atalaia de Deus. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. O texto que nós vamos ler hoje aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco é Ezequiel, o profeta, lá do Antigo Testamento, capítulo 3. A partir do versículo 16, ele fala sobre o Atalaia. Vamos ouvir. Findos os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, de nada disseres, para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida. Esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua boca o requerirei, ou da tua mão o requerirei. Mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Esse texto é maravilhoso porque fala aqui de uma figura muito importante dentro de uma nação, dentro de um povo, o Atalaia. Essa figura é uma figura muito interessante, porque o Atalaia não é aquele que vai para convencer ninguém de nada. O Atalaia, ele tem a função de ir para avisar as pessoas de alguma coisa que está por acontecer. A pessoa vai acreditar ou não, o problema é dela. O Atalaia só tem que levar a mensagem e transmitir a informação. Então o Atalaia podemos considerar aqui o profeta de Deus ou o pregador da palavra de Deus. E hoje parece que o pregador, nos tempos modernos, que o profeta é o pregador. A gente confunde às vezes essas figuras da Bíblia e acha que profeta é um adivinhador, tem que ficar adivinhando a vida dos outros. Tem nada a ver adivinhação com profecia. Profecia não é adivinhação. Profecia é quando Deus manda
o seu profeta, anunciar alguma coisa e principalmente chamar o povo de Deus ao arrependimento. Não tem nada a ver com adivinhar a vida dos outros. Aliás, a Bíblia diz que adivinhadores ficarão fora do reino de Deus. Então nós devemos não confundir essas figuras. O atalaia era como aquele arauto do rei. Quando o rei ia sair para visitar o seu império, normalmente o atalaia ou o arauto, ele ia na frente do rei para preparar a cidade para a visita do rei. Quando o rei chegasse naquela cidade, a cidade tinha que estar avisada daquela visita. O rei nunca chegava de surpresa na cidade. Então o arauto ou o atalaia, ele vinha na frente, anunciava que estava chegando ali o rei, que o rei iria visitar aquela cidade. Quando ele chegasse, todas as pessoas deveriam sair às ruas para recebê-lo, e ele também estaria dando uma atenção especial àquela cidade. Enfim, o arauto, ele tinha esta função. A figura do atalaia está muito ligada a essa figura do arauto, e também a figura do profeta de Deus. O profeta de Deus é aquele que Deus manda para anunciar alguma coisa ao povo. No caso aqui, ele está sendo chamado de atalaia. Ezequiel foi um atalaia de Deus. Ezequiel foi um homem do seu tempo, profeta de Deus. E para falar para Israel, num período que Israel estava com o coração completamente rebelado contra Deus. E Deus fala para Ezequiel o seguinte: olha, Israel é casa rebelde. Israel, que deveria ser o povo de Deus, um povo obediente, um povo temente a Deus, pelo contrário, era um povo rebelde, não queria dar ouvidos aos profetas de Deus, estavam dando ouvidos a falsos profetas, aos adivinhadores. Então Deus fala para o profeta Ezequiel, para falar em nome dele, e a mensagem de Ezequiel, ela é sempre anunciada assim: quer ouça, quer deixe de ouvir. Você é o atalaia, você vai lá e vai dar a notícia, você vai levar a notícia, você vai avisar a casa de Israel, mas é casa rebelde, não vão te ouvir. Mas nem isso pode desmotivar o profeta de cumprir a sua função. Tanto que vai dizer: quer ouça, quer deixe de ouvir, você vai falar. Então a função do atalaia é falar, é dar a notícia, não é convencer o outro que está lá na sua incredulidade para crer naquilo que ele está dizendo. Imagina a figura de Noé no Antigo Testamento. Deus resolveu executar um juízo sobre a terra por causa da maldade do homem, por causa da rebelião do coração humano, por causa da incredulidade. Deus resolveu executar um juízo sobre a terra. Ele haveria de destruir toda a alma vivente sobre a face da terra com um dilúvio, água que caía do céu e brotava da terra até encher toda a terra. E foram 14 côvados acima do monte mais alto. E para ter uma prova do monte mais alto, Ararat, a arca depois pousou sobre ele. E Noé, o pregoeiro da justiça, o arauto de Deus, avisava, todos os dias está lá Noé construindo a arca conforme Deus havia determinado, e avisando a sua geração que Deus haveria de trazer um juízo sobre a terra. Seria águas, imensidão de águas. A Bíblia diz que Deus abriu as comportas do abismo e subia água sobre a face da terra. Noé avisou, a sua geração não acreditou. Mas o papel de Noé não era convencer a sua geração de acreditar, porque às vezes uma geração rebelde, uma geração rebelada contra Deus, que enche o coração de arrogância,
de incredulidade, em nome de um conhecimento, de uma ciência, acha que está acima daquilo que a palavra de Deus nos ensina, nos instrui, e enche o coração dessa empáfia humana, desta arrogância própria da nossa natureza caída, corrompida, então não vai dar ouvidos. Mas o arauto não tem que convencer o incrédulo da sua incredulidade. Ele não tem que convencer o mundo daquilo que ele está anunciando. Ele apenas precisa de anunciar. Deus sempre prepara a terra para o seu momento de juízo. E todo juízo de Deus, Deus também manifesta ali a sua graça. No caso lá do dilúvio, foi anunciado, deu oportunidade a todos de entrarem na arca, mas não entraram. Entrou Noé, com seus filhos Sem, Cão e Jafé, com as esposas, Noé com a sua esposa e os filhos com as suas esposas, entraram na arca. Os demais da sua geração abusaram de Noé, riram dele, escarneceram da mensagem, escarneceram do mensageiro. É o arauto que avisou, é o atalaia que avisou, mas eles não se arrependeram. Aqui Ezequiel está dizendo, olha, Deus está dizendo para o atalaia, você é o profeta, você vai anunciar. Se as pessoas não ouvirem, não se preocupe, continue anunciando. O problema da incredulidade é do incrédulo, não é do profeta. O profeta anunciou, mas o incrédulo, ele preferiu continuar na sua incredulidade. Resistiu à mensagem, resistiu ao mensageiro, permaneceu na sua incredulidade. O problema não é do mensageiro, é do incrédulo. Quando vem o juízo de Deus, ele vai cair sobre a cabeça daquele incrédulo na sua incredulidade. Então o atalaia tem que avisar, ele não tem que convencer as pessoas daquilo que ele está avisando, apenas avisar. Quando nós avisamos que haverá um juízo final sobre a face da terra, nós também não temos que convencer as pessoas disso. Temos apenas de avisar ao mundo que haverá um juízo. Todas as pessoas, todos os seres humanos, de qualquer raça, de qualquer cultura, de qualquer etnia, de qualquer cor, de qualquer classe social, todo ser humano terá que comparecer diante do juízo de Deus para dar conta de si. Isso é que nós estamos avisando, alertando a terra como os atalaias de Deus. Quer ouça, quer deixa de ouvir, nós vamos continuar anunciando o juízo de Deus, para que você tenha oportunidade de arrepender dos seus pecados e conciliar com Deus através de Cristo Jesus. Agora, caso a pessoa avisada não faça isso, o problema não é mais do atalaia, daquele que avisa. O problema é daquele que se manteve na sua incredulidade. Então, fique aí o aviso para toda a terra, e nós vamos dar um intervalo e voltamos já para continuarmos esta exposição de Ezequiel, capítulo 3, os versículos 16 a 19. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Hoje nós estamos falando aqui do programa Mato Grosso do Sul em Foco, na TV Grandourados. Esse programa que também é transmitido pela TV Com Brasil. Meu abraço a você que nos acompanha de todo o Brasil, vindo ao Mato Grosso do Sul. Venha conhecer a cidade de Dourados, essa linda e encantadora cidade de Dourados. Está aí no ranking das cidades do Brasil, com melhor capacidade para os seus investimentos. Venha conhecer aqui a cidade de Dourados, tá bom? E vindo aqui, venha conhecer a Igreja Presbiteriana de Dourados, a Igreja Presbiteriana Central da nossa cidade. Teremos a alegria de recebê-lo ali, receber você, sua família, dar as boas-vindas, aquela boa acolhida do povo de Deus em toda a terra, tá bom? Fica aí o convite para estar conosco.
Hoje nós estamos falando sobre o atalaia. O atalaia é o profeta, é o pregador. A Bíblia usa várias figuras de linguagem, né? Eclesiastes, por exemplo, é o pregador. É aquele que chama o homem a uma reflexão, chama o homem a uma reconciliação com Deus. Se você está longe de Deus, a sua alma só tem descanso e paz se você reconciliar-se com Deus. Então está dizendo aqui ao atalaia: olha, quando você disser ao perverso, certamente morrerás, e tu quando Deus disser ao atalaia, avisa ao perverso que certamente ele morrerá, mas o atalaia não avisar aquele perverso, o sangue dele cairá sobre as costas do atalaia. Mas se o atalaia, ou seja, o profeta, avisar aquele perverso do seu mau caminho, e ele se revoltar contra o profeta, se revoltar contra Deus, e em vez de se arrepender do seu mau caminho e voltar o coração para Deus, o texto aqui diz: se o atalaia avisou, ele está livre do sangue daquele perverso. Agora, se o perverso avisado não deu ouvidos, não se arrependeu, não voltou para Deus, o sangue dele cairá sobre ele. Olha a responsabilidade dos dois lados. Deus está dizendo ao atalaia: se você não avisar ao perverso do seu mau caminho, o sangue dele vai cair sobre você. Se você avisar o perverso do seu mau caminho e ele não se arrepender, o sangue dele cairá sobre ele. Então, quando o atalaia de Deus traz a mensagem de Deus sobre a face da terra, essa mensagem, longe do que alguns têm interpretado, ela não é objeto de preconceito de ninguém contra ninguém. Ela não é objeto de nenhuma caricatura que tem sido colocado sobre a pregação do Evangelho, absolutamente não. A palavra de Deus está dizendo que o atalaia tem que avisar o perverso do seu mau caminho. Se ele não se converter e não voltar-se para o Senhor, o sangue dele cairá sobre ele. Agora, se nós, como atalaia, não avisarmos, não alertarmos, e o perverso morrer na sua iniquidade por falta de ouvir a verdade, de ouvir a palavra de Deus, aí o sangue dele cairá sobre nós. Olha que responsabilidade que um atalaia tem com a mensagem da palavra de Deus. E quando nós anunciamos a palavra de Deus, não é objeto, como estamos dizendo, de nenhum tipo de preconceito contra algum pecado humano, pecado social, de forma alguma. Todo pecado é contra Deus e nós temos que avisar para que haja oportunidade de arrependimento. E se avisar o perverso e ele não se converter da sua maldade, é um problema dele. Agora, se o atalaia não avisar, é um problema do atalaia. Por outro lado, olha só. Por outro lado, vai dizer aqui o texto: também quando o justo se desviar dos caminhos da justiça e começar a andar a fazer maldade, praticar a maldade, imitar o perverso, e o Senhor mandar o atalaia avisar o justo para ele se converter do seu mau caminho, se o atalaia avisar e o justo não voltar-se para a justiça, para o temor do Senhor, a culpa é dele. E se o atalaia não avisar o justo, a culpa é do atalaia. Olha como que a palavra de Deus estabelece critérios tão claros para a proclamação do Evangelho. Então eu quero deixar aqui este aviso tão precioso para você que me ouve neste momento. É função do atalaia avisar. Quando o atalaia avisa o perverso da sua maldade, dos seus maus caminhos, à luz da palavra de Deus, o atalaia não está fazendo outra coisa a não ser cumprir o seu dever, a sua obrigação espiritual, a sua obrigação moral, a sua obrigação humana, social, porque desejar o bem para o próximo é desejá-lo
vir andando em obediência ao Senhor, à sua palavra, em comunhão com o Senhor. O Evangelho que nós anunciamos é o maior bem que nós podemos desejar ao nosso próximo, muito mais do que apenas dar 1 quilo de arroz ou de macarrão. Pode fazer isso, mas não pode se limitar a isto. Então, este aviso é que traz as pessoas aos caminhos do Senhor, a consciência, a reconciliação com Deus. E não tem nada que possa fazer tão bem a alma humana do que uma reconciliação do seu coração com Deus. Quando as pessoas reconciliam com Deus. O Evangelho não é apenas para a salvação, para o perdão dos seus pecados e para a salvação, que já é algo extraordinário, fora do comum. Ninguém pode fazer isso por você, senão Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador. Mas o Evangelho também resgata a dignidade humana. Não tem nada mais precioso do que o Evangelho. Ele salva a alma deste perdido, aqui está chamando de perverso, porque anda no caminho da desobediência e da perversidade. E ele não só salva a alma desse pecador perdido, como também ele resgata a dignidade humana, traz um novo sabor à vida, uma nova alegria à vida, um novo contentamento ao coração, uma nova vida, uma nova direção, um novo caminho. Então, quando o atalaia avisa, seja o perverso ou seja o justo, que se desviou do caminho da justiça para o caminho da perversidade, mas o atalaia o avisa e ele volta para o Senhor, salvaste a alma dele da condenação eterna. Como é importante este papel fiel do atalaia. E o atalaia hoje é a igreja de Cristo, onde um pregador abre a sua Bíblia, proclama a palavra de Deus, convida o pecador a voltar-se para Deus se estiver longe de Deus. Se for um justo que estiver desviando do caminho da justiça, convoca para que ele volte-se para Deus. E quando esta pessoa dá ouvido à mensagem do atalaia e se volta para Deus, a sua alma é salva, é liberta deste caminho da perversidade para os caminhos do Senhor. E eu quero convidar você a voltar-se para o Senhor, se você estiver longe. Se você é um justo que está praticando a maldade, arrependa-se, volte para Deus. Se você nunca reconciliou com Deus através da fé salvadora em Cristo Jesus, eu convido você a voltar-se para Deus. É o atalaia convocando o ser humano para voltar-se para Deus. E que Deus te abençoe, te dê graça, te dê sabedoria, te dê discernimento para fazer isto, em plena convicção de alma, na certeza de que Deus é um Deus misericordioso, que nos acolhe, nos perdoa, nos ama, resgata a nossa vida, dá dignidade ao nosso caráter, ao nosso ser, e nos coloca num novo caminho de paz, de perdão, de contentamento e de graça. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Volte-se para Deus pela fé em Cristo. Que Deus te abençoe. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir aqui o programa. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Chegamos aqui no momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Quero convidar você para orarmos juntos e pedirmos a bênção de Deus pela sua casa, pela sua família. Santo, 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 todos os... Senhor Deus, muito obrigado por este momento juntos aqui, como atalaia do Senhor.
essa figura tão emblemática, essa figura é tão importante na revelação das Escrituras, no projeto do Teu reino, na proclamação do Teu Evangelho, no convite ao homem para se reconciliar com o Senhor. Ó Deus, que homens, mulheres, adultos e crianças, jovens e idosos, possam voltar o coração para o Senhor e reconciliar com o Senhor através de Cristo. Arrepender do caminho da maldade, da injustiça, voltar-se para o caminho da justiça, para o caminho do Senhor, que é um caminho reto. Eu oro por todos aqueles que me acompanham agora, me ouvem neste programa. Peço a Tua bênção, a Tua graça sobre a sua família, sobre a sua vida, e oro pela nossa pátria brasileira, oro pela paz no mundo, oro pelo avanço da pregação do Teu Evangelho em toda a terra, para que haja muita reconciliação do homem com o Senhor. Assim nós oramos, confiados nos méritos de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e é em nome dele que oramos. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Continue na programação deste canal.